anuncia redução de 46 centavos no litro do óleo diesel e promete medidas provisórias para o setor. Mesmo assim, caminhoneiros mantêm a paralisação. O Supremo passou a entender que as pessoas transexuais têm o direito de modificar o seu nome e gênero no registro civil e passarem a viver a sua própria identidade. Apesar do aumento nas solicitações e gastos, nem sempre a demanda via judicial é atendida a tempo. Muitos pacientes morrem antes do surgimento da vaga. O Brasil como um todo, os estados, os municípios, não conseguiram efetivamente resolver o problema da educação e da erradicação do analfabetismo. Olá, boa tarde. Os protestos contra o preço dos combustíveis continuam em 25 estados e no Distrito Federal. Nesse domingo, à noite, uma edição extra do Diário Oficial da União foi publicada com as 3 medidas provisórias que beneficiam os caminhoneiros e que foram prometidas em pronunciamento do presidente da República. Entre as medidas está a redução de 46 centavos no litro do óleo diesel pelos próximos 60 dias. A partir daí, o reajuste do combustível vai ser mensal. O novo acordo do governo federal com os caminhoneiros ainda prevê a edição de 3 medidas provisórias. A primeira MP determina que veículos que circularem vazios vão ter isenção da cobrança de pedágio em todo o território nacional. A segunda medida prevê que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, contrate 30% dos fretes com caminhoneiros autônomos. E a terceira institui uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. 90 centavos por quilômetro rodado para a carga refrigerada ou perigosa e 70 centavos para as demais. Passamos a semana voltados para atender às reivindicações dos caminhoneiros, mas principalmente preocupado com cada brasileiro e brasileira que enfrentou dificuldades nesses dias. Mas a categoria não concordou com os pontos apresentados pelo governo. A paralisação continua em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal. Os caminhoneiros mantêm o bloqueio nas principais rodovias do país e 8 aeroportos estão sem combustível, segundo a Infraero. No 8º dia da greve dos caminhoneiros, as filas em postos de combustíveis continuam longas. O reabastecimento ainda não foi normalizado. A frota de ônibus em alguns estados e no Distrito Federal diminuiu. É difícil, né? Muito difícil, porque eu estou aqui já tem 2 horas, não peguei ainda nenhum. Só lamento muito nessa situação, porque é complicado para todos nós, precisamos do meio de transporte, né? Eu tenho carro, mas assim, sem combustível, é só ônibus, né? E ônibus não está tendo, né? Superior Tribunal de Justiça adota princípio da equidade para fixar multa por descumprimento de contrato de locação. Normalmente, o contrato de aluguel traz uma cláusula que prevê multa por quebra de contrato, como a devolução antecipada do imóvel. O assunto gera conflito e muitas vezes vai parar na justiça. Foi o que aconteceu em São Paulo depois que a locatária de uma loja em um shopping center devolveu o imóvel antes do prazo. O contrato de locação previa multa equivalente a 6 meses de aluguel caso o espaço fosse devolvido antes do tempo acordado, 36 meses. A devolução ocorreu 14 meses depois da locação, 22 meses antes do encerramento do contrato. O caso foi parar na justiça. Em primeira instância, o juiz determinou que a locatária realizasse o pagamento integral da multa, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão e, com base no critério proporcional de cumprimento do contrato, reduziu a multa para o valor de pouco mais de 2 meses de aluguel. O shopping recorreu ao STJ, onde o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a redução da punição pecuniária deve observar o critério da equidade, que não se confunde com a imposição de proporcionalidade matemática. De acordo com o ministro, a existência de lojas desocupadas em um shopping center prejudica o empreendimento e, por isso, ele votou pela necessidade de reforma do Acórdão Paulista. Por unanimidade, a 4ª turma entendeu a necessidade de equilíbrio diante do descumprimento do contrato entre as partes e as peculiaridades do shopping e fixou a multa no valor de 4 aluguéis.
Durante 3 dias, ministros dos tribunais superiores, juristas, políticos e personalidades públicas participaram do 23º Congresso Brasileiro de Magistrados, em Maceió. Com o Teatro Gustavo Leite lotado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, falou sobre as políticas de inclusão e o judiciário. Barroso citou importantes decisões da Justiça, que mudaram a vida de brasileiros e brasileiras, principalmente das minorias e grupos vulneráveis. Entre elas, os avanços nas últimas décadas para as mulheres. Olhando para o papel do Supremo Tribunal Federal, verificou-se a validação da Lei Maria da Penha, que é uma importante proteção contra a violência doméstica, uma decisão importante que permitiu às mulheres a interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Outra decisão, essa da primeira turma, assegurando o direito das mulheres à interrupção da gestação no primeiro trimestre. O Estado não pode obrigar uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não quer ou não pode ter. Barroso citou feitos também para homossexuais. Nós obtivemos, nos últimos tempos, reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo passou a entender que as pessoas transexuais têm o direito de modificar o seu nome e gênero no registro civil e passarem a viver a sua própria identidade. E cotas para negros e pessoas com deficiência nas universidades. Romper com um discurso de um humanismo racial que não era verdadeiro foi, eu penso, a melhor forma de nós empurrarmos a história na direção de construirmos uma sociedade verdadeiramente igualitária. O ministro do STF falou ainda de uma minoria que tem protagonizado os telejornais e a vida dos brasileiros de forma negativa: os corruptos. Pessoas que desviaram milhões, que mantêm as suas contas no exterior e são libertadas a granel. Liberações que expõem e desprestigiam os juízes de primeiro grau, que enfrentam essa cultura de desigualdade que sempre protegeu os mais ricos, essa cultura de compadrio, e as pessoas que ousam corajosamente romper com este círculo vicioso da história brasileira são frequentemente desautorizadas, quando não humilhadas, por decisões judiciais de tribunais mais elevados. No encerramento do Congresso, considerado o mais importante da magistratura brasileira, foi feito um balanço do evento que teve a participação do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, subiu ao palco para a palestra de encerramento do Congresso. Sobre o novo perfil da magistratura dentro da realidade atual. Por isso que temos já plena convicção de que o sucesso foi e será um grande acontecimento na vida não só da judicatura, mas sobretudo da cidadania nacional. O juiz Ney Alcântara, presidente da Associação dos Magistrados Alagoanos, conversou conosco. Ele fez um balanço do evento que reuniu mais de 1.000 inscritos de todos os estados. Alagoas conseguiu, um estado pequeno, mas conseguiu pela segunda vez fazer um evento desse porte. Nós tivemos o apoio de todas as lideranças, nós tivemos apoio dos ministros do Supremo. A ministra Carmen Lúcia se deslocou exclusivamente para o nosso Congresso, trazendo inclusive todos os presidentes dos tribunais, marcando uma reunião aqui em Maceió. Então nós temos que agradecer a todo o grupo que se uniu para que Alagoas fosse brindada com as maiores culturas da justiça brasileira. Ney Alcântara lembrou ainda que, ao final do Congresso, um documento intitulado Carta de Maceió vai ser entregue a todos. Segundo ele, nela estarão contidas as principais conquistas e deliberações do evento. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, relatório do Tribunal de Contas da União aponta que investimento para cumprir decisões judiciais na saúde pública aumentou mais de 1000% em 7 anos. Apesar do aumento nas solicitações e gastos, nem sempre a demanda via judicial é atendida a tempo. Muitos pacientes morrem antes do surgimento da vaga.
A Polícia Federal prendeu hoje pela manhã um empresário que estava foragido desde dezembro de 2015. O homem de 37 anos é acusado de ser o principal operador financeiro de uma organização criminosa da região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro, e que desviava verbas públicas e lavava o dinheiro do tráfico de drogas. O acusado foi preso em casa, na cidade do Rio de Janeiro. Os gastos com a saúde pública em todo o país tiveram um aumento de mais de 1000%. Isso só para atender às demandas judiciais. É o que mostra um relatório feito pelo Tribunal de Contas da União. O termo judicialização da saúde nunca foi tão usado. Na prática, é quando um juiz determina que o Poder Executivo compre medicamentos, pague exames ou garanta tratamento hospitalar na rede pública ou conveniada para pessoas que não conseguiram pelas vias comuns ou não têm condições de pagar. E com isso, a conta pública aumentou bastante. É o que mostrou um relatório do Tribunal de Contas da União ao analisar os gastos com saúde dos governos estaduais, municipais e da União. De acordo com os números, em 2008, foram gastos 70 milhões para atender a demanda de ações judiciais. Em 2015, esses gastos passaram para R$1 bilhão, aumento de 1.300% em 7 anos. A auditoria também apontou que, no fim de 2016, o número de processos na Justiça relacionados à saúde eram de quase 1,5 milhão. Desses, 31,7% contra planos de saúde, 23,2% solicitando medicamentos do SUS e 7,3% em busca de tratamento hospitalar. Apesar do aumento nas solicitações e gastos, nem sempre a demanda via judicial é atendida a tempo. Muitos pacientes morrem antes do surgimento da vaga. Um dos casos mais recentes foi de um senhor de 78 anos de idade que estava internado no Hospital Regional de Planaltina, a pouco mais de 30 quilômetros de Brasília. O comerciante Joaquim Araújo deu entrada no hospital dia 14 de maio após sofrer uma parada cardíaca. Durante a reanimação pulmonar, teve uma costela lesionada. A lesão contribuiu para o desenvolvimento de uma pneumonia. Ele ainda sofreu mais 2 paradas cardíacas. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o seu Joaquim Araújo precisava de uma UTI avançada, com suporte de hemodiálise, e que durante a espera recebeu todo o atendimento necessário, mas o idoso não resistiu e morreu. A parte humana, os médicos, enfermeiros, os vigilantes do Hospital de Planaltina são muito bons. Eles o tempo inteiro, eles ficavam ligando 24 horas atrás de uma vaga na UTI, mas não tinha, né? E quando eu cheguei com a liminar, inclusive eles me receberam lá 10 da noite, para pegar a liminar, eles falaram simplesmente que era só um papel, que infelizmente, como não tem vaga, e na própria liminar estava escrito lá que aquele papel não tem poder de criar vagas, e nem de furar a fila, nem de passar ninguém na frente da fila da lista de regulação. Isso está bem claro na liminar. Em 2017, apenas a Defensoria Pública moveu mais de 700 ações dessa natureza contra o governo do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde informou que recebe por mês uma média de 110 pedidos judiciais por leitos de UTI. Informou ainda que, em abril, 89 foram atendidos. Um dos critérios é a gravidade de cada caso. Dentro da classificação daquele paciente, ele passa a ter a prioridade maior. A Secretaria respeita as ordens judiciais e trabalha nesse formato. No Distrito Federal, existem 416 leitos de UTI, entre adulto e infantil. Desses, cerca de 65 estão bloqueados por falta de estrutura e profissionais. O diretor de regulação garante que, em breve, esses leitos serão desbloqueados e a rede ampliada. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado especialista em Direito à Saúde, Dr. Samuel Marçal. Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação, doutor. Eu gostaria de começar perguntando, na verdade, uma questão que seria por que ninguém cumpre a determinação da Justiça, parece que ela fica um pouco respondida já por aquela situação que foi definida pela enteada do senhor Joaquim. Ou seja, há uma decisão judicial, mas a condição física de atendimento, de estrutura, ela simplesmente não existe. O que nós vemos é um descumprimento a partir do momento constitucional. A Constituição diz que é um direito do cidadão e é um dever do Estado a saúde, né? E como dever,
nós percebemos que a estrutura que é oferecida e os recursos humanos que são oferecidos não atendem àquilo que é previsto na Constituição, o que traz, infelizmente, essas notícias ruins que a gente vê na área da saúde. Agora, doutor, nós falávamos antes, inclusive, do início da entrevista, a respeito de uma situação que ela é bastante paradoxal. Há um número de leitos previstos dentro da estrutura de saúde pública do Distrito Federal, sendo que 20% desses leitos, eles existem, só que não, para usar uma terminologia moderna, ou seja, eles estão lá fisicamente, mas por N motivos, eles simplesmente não podem ser usados, quer dizer, não existem na prática. Exato. Infelizmente, a gente tem casos como o Hospital de Santa Maria, que tem todo um pavilhão de UTI que não funciona. Então, se você tem 400 e poucos leitos e 65 leitos bloqueados, ou porque não tem mão de obra para recursos humanos para operar aquele leito, porque não é só uma cama, existe todo um equipamento para atendimento na UTI. E se você não tem estrutura de material e de equipamentos para atender o cidadão, a simples judicialização e uma decisão favorável para o cidadão não vai garantir esse atendimento. Então, nós começamos a ver que existe uma dificuldade de gestão, de planejamento, de viabilização de recursos financeiros para que as coisas funcionem. Quer dizer, as UTIs também elas estão lotadas, porque, por exemplo, no caso do seu Joaquim, eu não sei se é certo dizer que se ele tivesse talvez sido atendido numa UTI, as chances de sobrevivência talvez tivessem sido maiores, mas as UTIs estão lotadas? As UTIs no Distrito Federal, além de lotadas, elas sofrem por equipamentos que não atendem de maneira adequada. Uma outra dificuldade que existe no sistema do Distrito Federal na saúde é porque pacientes que têm alta da UTI não deixam esse leito da UTI, uma vez que não existe vaga disponível na enfermaria, que é o passo seguinte da evolução no processo de melhora da saúde. Então, ele continua na UTI, ocupando um espaço que outro deveria ocupar, porque ele não consegue ir para uma enfermaria continuar o seu tratamento. Agora, nós estamos falando da capital do país. No restante do país, a situação é semelhante a praticamente um microcosmo, quando não é, não raro, pior. Infelizmente, é o que a gente percebe que é uma situação endêmica. No Brasil, a gente o tempo inteiro ouvindo isso e o tempo inteiro ouvindo que o novo secretário ou o novo responsável pela gestão da saúde vai dar uma nova saída. E, como advogados, a gente no dia a dia percebe que isso não acontece. Essa situação de não cumprimento das decisões judiciais, como nós vimos na matéria, isso tem aumentado significativamente, tem sido, basicamente, como disse a enteada do seu Joaquim na matéria, é apenas um papel? É isso que tem acontecido em muitos casos? O aumento da judicialização se deve também ao fato do cidadão estar melhor informado. Então, como essa informação chega ao cidadão, ele faz uso dela. E o judiciário está disponível para atendê-lo porque é um direito garantido constitucionalmente. A partir do momento que ele tem validado esse direito e que ele pode fazer uso dele, infelizmente, ele entra numa fila e, infelizmente, ele não encontra o ambiente que permita a ele ter essa demanda atendida, a sua família ter a sua demanda atendida. Ainda que ele vá procurar com essa autorização ou essa liminar um hospital particular, a rede particular não tem leitos o suficiente para atender a toda a demanda que vem do sistema de saúde. Doutor, infelizmente, acho que vamos ter que voltar a esse tema, inclusive por essa situação também da rede particular, que também já está defasada, exatamente por essa questão de demanda, e vamos continuar acompanhando para ver na expectativa sempre de que um dia essa situação melhore. Muito obrigado pela participação. Obrigado, à disposição. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pesquisa do IBGE revela que o Brasil ainda tem 12 milhões de analfabetos. O Brasil como um todo, os estados, os municípios, não conseguiram efetivamente resolver o problema da educação e da erradicação do analfabetismo. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que o Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos. Isso corresponde a mais de 7% da população com mais de 15 anos. Apesar da grande procura de pessoas pelo programa de educação e de jovens adultos, o Brasil ainda não conseguiu reduzir a taxa de analfabetismo. O maranhense José Aldeir voltou a estudar depois de 15 anos. Ele conta que a infância marcada pelo trabalho pesado no campo atrapalhou os estudos.
a gente era obrigado a ir. Ou era obrigado a ir com os pais da gente para a roça, ou então ficar em casa cuidando dos afazeres de casa, cuidando dos outros irmãos pequenos. E por conta disso, eu não tive a oportunidade de estudar. De volta à sala de aula, após 28 anos, a dona de casa Maria de Jesus confessa que teve medo de retornar à rotina de estudante. Eu pensava que eu não fosse dar conta, eu cheguei a conversar com um dos professores que eu não saberia se eu ia continuar devido à dificuldade. Então eles dão muito apoio psicológico e aí a gente acha, poxa, eu sou capaz, eu vou conseguir. Luciene é outra que está tendo que se reinventar. Faz 34 anos que ela pisou em uma sala de aula pela última vez. Agora está dedicada, não vai mais parar de estudar. A visão que eu tenho futuramente é de fazer a minha faculdade de teologia. Eu ainda tenho ela, entendeu? Então é isso que eu quero. Todos eles são alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. O projeto é uma modalidade de ensino que permite o retorno de pessoas adultas que por algum motivo ficaram sem estudar. O EJA está disponível para pessoas a partir de 15 anos, idade em que a Natália se matriculou. Ficava mudando muito e acabou que me atrapalhou, né, bastante. Aí hoje quando eu estava com 15 anos, eu procurei o EJA para poder acelerar mais. No ensino regular, cada período letivo tem 1 ano de duração. Já no EJA, o conteúdo é resumido e concluído em 6 meses. Mesmo assim, a diretora garante a qualidade. A gente tem retorno dos estudantes que estão fazendo faculdade, aqueles que buscaram, foram atrás do seu sonho, ou um curso profissionalizante, e que a partir da educação de jovens e adultos, do ensino que eles recebem aqui, eles conseguem dar sequência. Apesar do grande número de pessoas que têm buscado ao longo dos anos o EJA para concluir o ensino fundamental e médio, o último resultado nacional não foi dos melhores. De acordo com o PNAD, Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal 13.005, o Brasil não atingiu a meta estabelecida até 2015, que era reduzir a taxa de analfabetismo para 6,5%. Até o ano passado, o número era de 7%. Isso significa que ainda existem em todo o país cerca de 11,5 milhões de brasileiros que não sabem ler e nem escrever. O pior índice está na região Nordeste, com quase 15% de pessoas analfabetas. Sul e Sudeste apresentam os melhores resultados, 3,5% cada. Números ruins para quem busca o status de país de primeiro mundo. É muito grave e nós temos que refletir para que não repitamos uma situação na qual o Brasil como um todo, os estados, os municípios não conseguiram efetivamente resolver o problema da educação e da erradicação do analfabetismo. No quadro Eu Consumidor de hoje, vamos mostrar o caso da dona Miriam Cristina. Ela comprou um televisor e ao chegar em casa viu que o aparelho estava com defeito, mas a loja não quer trocar. Ela enviou a reclamação para a gente e agora você vai saber como agir em casos como esse. Eu comprei um televisor, né, na loja no sábado, paguei à vista o televisor e levei para casa. Quando eu cheguei em casa, a gente assistindo, o meu filho percebeu que tinha um furinho, como se fosse um furinho. A imagem, a luz da imagem passa por esse furo como se fosse, chega a dar para ver a iluminação, né, nesse furo. Aí eu fui na loja para verificar, né, a possibilidade de troca do produto e eles estão se negando a trocar o produto, sendo que tem só 6 dias que eu comprei o produto e paguei à vista. Senhora Miriam, no seu caso, como a senhora já constatou o defeito dentro de poucos dias da compra, a senhora deve reclamar para a loja que comprou ou para o fabricante da televisão. E como o vício é aparente, é um furo, né? A senhora tem 90 dias para fazer essa reclamação desde a data da compra. Fazendo essa reclamação, as empresas, tanto a loja que a senhora comprou quanto o fabricante, são responsáveis em conjunto, né? São solidariamente responsáveis. Então, ambos têm a necessidade de resolver o seu problema. Em casos como este, o consumidor tem 90 dias desde a data da compra para notificar a loja ou o fabricante sobre o defeito. E aí, eles têm 30 dias a partir do aviso para resolver o problema.
Se isso não ocorrer, o cliente tem 3 opções: pedir um produto novo, ficar com o antigo, mas receber de volta parte do valor correspondente ao dano, ou então cancelar a compra. O Código de Defesa do Consumidor prevê uma exceção. Produto essencial com defeito não se encaixa nessa regra. É o caso de uma geladeira ou um fogão, por exemplo. Assim que constatado o dano, é dever do fornecedor trocar ou devolver imediatamente a quantia paga pelo cliente. Eles estão dizendo que é para mim procurar assistência técnica, sendo que não é problema de assistência técnica, o produto realmente veio com defeito. Ele está com o LED queimado, então assim, não é questão de assistência técnica, né? Se fosse assim, decorrida alguns meses, tudo bem, mas poxa, tem dias que eu comprei a televisão. A empresa pode resolver como será a sua política de troca. Então, eles não necessariamente precisam trocar a televisão de imediato. O Código de Defesa do Consumidor determina que os fabricantes, os fornecedores, tanto a empresa quanto o fabricante, devem realmente resolver o problema consertando o item danificado, mas não necessariamente trocar de imediato. Então, só se não for resolvido dentro dos 30 dias, aí sim ela pode obter a substituição imediata do produto. E você também pode participar do quadro Eu Consumidor e de outras reportagens da TV Justiça. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp é o 61 99 260 6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.